Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar do Risa Fiagro, né? O Resag 11. Eu não sei se você já investe em Fiagro, se você é cotista desse fundo, que já tem mais de 80 mil, mas vale a pena conferir se você ainda não investe. E se você já é cotista, você tem a obrigação de continuar e ver esse vídeo até o final. Tá, rapidamente aqui, né? Ele é gerido pela Risa, né? Asset Management, uma gestora que tem ali um viés, né, do agronegócio, que praticamente nasceu ali focada nisso, né? Possui uma taxa de administração de 1,15, então é um pouco acima ali, tá, do que a média do mercado, então vamos ver se faz sentido ou não faz, e uma taxa de performance de 10% acima do CDI, tá? Então, também uma taxa de performance que não é tão barata assim, tá? Em relação, né, ao overview que a gente gosta aqui ao mês de abril, a gente já vê que ele pagou um dividend yield anualizado de 15,56%, né? Então é uma remuneração sim atrativa, nem tudo é remuneração, temos que ver o risco que ele está correndo para isso, mas não posso deixar de lembrar que os fiagros também possuem isenção do imposto de renda para os rendimentos, né, da pessoa física. E outra coisa que chama atenção é que mais de 92% é originação própria dos ativos, né? Então, a expertise da casa se mostra aqui, se prova nesse número, que em tese justificaria você pagar ali uma taxa de administração um pouco maior, já que a gestão consegue originar, né, os ativos ali dentro da própria casa e com isso, claro, consegue condições diferenciadas ali de prazo, de taxa, de garantia, como a gente vai ver na carteira lá embaixo, né? Então, o fundo distribuiu ali 0,105 por cota, né? São 34 ativos, cota patrimonial de R$ 9,54. A gente vai ver aqui quanto está a cota de mercado. Uma curiosidade, né, ele está ali 105% alocado, né, ou seja, ele está teoricamente ali alavancado, né, ainda em algumas operações compromissadas, além da alocação da carteira. Ele está exposto 100% ao CDI por enquanto, tá? Como eu falei, né, mais de 80 mil ali, 87 mil cotistas, né, ativos, e aqui a gente vê, né, o valor de mercado, um desconto de 88 centavos, que dá aproximadamente ali 90% do seu valor patrimonial, né? Então, valor patrimonial 9,54, valor de mercado 8,66, né? Então, é um bom desconto, por isso também uma taxa de, né, um dividend yield tão robusto, né? Mais de 15% aí, uma boa parte disso em virtude do desconto, tá? Em relação a ele ser 100% aqui alocado em CDI, né? A gente sabe que, em geral, o CDI ele anda muito próximo da Selic, a Selic está diminuindo. Teve nessa última reunião do Copom uma diminuição, né? Passou ali por uma margem apertada, teve divisão entre os membros, em vez de diminuir menos 0,5, diminuiu menos 0,25. Então, isso em tese é até positivo, né? Que para o nosso FIAGO, já que ele é 100% exposto ao CDI, o mercado estava fazendo uma estimativa de que a taxa terminaria mais baixa, agora já estão revisando as estimativas, então já estão esperando juros mais altos, o que em tese mantém ali, né, o valor absoluto por cota em um patamar mais elevado, tá? Então, rapidamente aqui o gestor vai comentar um pouco, né, das principais culturas, que é soja, milho, estão numa tendência ali, já tiveram menor, agora alguns ensaiam alguma recuperação, mas em geral o milho continua no preço baixo, soja deu uma estabilizada ali, uma pequena recuperação, tá? Algodão também, né, diminuiu ali desde daquele pico que a gente teve em 2022, né, safra 22, 23 foi realmente fora da curva em termos de preço, né, influenciado por vários fatores, né? Aqui a gente vê o número de cotistas também bastante alto, né, teve um crescimento ali muito grande, né, um fundo que tem cada vez mais cotistas, tá certo? Então, esse valor que a gente está falando aqui gerou, né, um yield mensal ali de 1,21% ao mês, tá? Em termos de resultado, ele não costuma fazer, né, não costuma acumular, né? Ele praticamente distribui tudo que ele gera com pequenas variações mensais, né? Inclusive ele coloca aqui também que o market share em relação ao número de cotistas corresponde a 17% do mercado em geral. Então, um RISAG aí caindo, né, no gosto do povo, tá? Aqui um pouco do histórico da rentabilidade nesse mês que a gente está analisando, ele, né, gerou o equivalente ali a CDI mais 2,41%, tá? Isso estando mais de 100% alocado, né? Então, como a gente já viu,
O yield mensal desse mês foi 1,21, também bem atrativo, tá certo? Então aqui a gente tem uma visão mais geral da carteira, já sabemos que ele está 100% exposto ao CDI. Em termos de cultura, né, você tem soja liderando com 47%, milho com 14%, algodão com 8%, semente de soja com 17%, semente de pastagem com 4%, né, e outros aqui no restante da carteira, tá certo? Por estratégia, ele classifica como 95% de longo prazo, 3% custeio de safra e apenas 2% em caixa, tá? Em termos de garantia, né, a alienação fiduciária de terra mais aval com 89, isso é praticamente quase a carteira toda nesse esquema, e a 11% com a fiduciária de grãos mais o aval ali dos seus ativos, tá certo? Uma coisa que vale a pena ressaltar, tá? Infelizmente, né, essa tragédia aí que teve no Rio Grande do Sul, todos estão acompanhando, né? Fica aqui a minha solidariedade, mas é importante a gente falar que o fundo ele não possui exposição no Rio Grande do Sul, tá? Então ele não vai ser afetado ali por essa tragédia e vale a pena também adicionar que ele não possui exposição no estado de Santa Catarina, né, que é o estado vizinho e que, né, uma parte ali, claro que a proporção é totalmente diferente, mas também tem acontecido um pouco, né, mais de tempestade, ali de chuvas acima do normal em algumas cidades ali de Santa Catarina, tá certo? Então, sobre esse ponto de vista, né, dessa catástrofe aqui que a gente teve, o Rezag ele sai ileso, tá certo? E aqui, né, a informação, a novidade, né, que teve duas movimentações, né, ele comprou CRAs ali de duas empresas no valor de 20 milhões, né? Uma é o grupo Armir Scherer, que atua no estado de Tocantins, ali mais de 30 anos, 13 mil hectares, também especializados em soja, milho e gergelim, e a outra um grupo mais conhecido, né? O Unigel, né? Uma empresa maior que produz semente de soja ali no país, tem mais de 70 mil hectares, presença em 6 estados, que aliás ele já tinha exposição, né? Que a gente vai ver aqui dentro da carteira, então ele alocou ali 20 milhões nesses dois CRAs que ele colocou de forma conjunta ali no seu balanço aqui da carteira, tá? Então, em relação aos devedores, né, e aos títulos, a gente chama atenção também, né, uma certa concentração aqui. Você tem em uma única empresa aqui, a KPS Agropecuária, uma exposição de 20,05 do PL, tá? E na Atafona também sementes produtivas, uma exposição de 17,3% do patrimônio líquido. É uma concentração relevante, tá? Ainda mais que os títulos eles possuem, né, as maiores concentrações também possuem os maiores prazos aqui, né? Ambos em setembro de 2031, né? Então, provavelmente uma duration mais alongada se a gente levar em consideração apenas a data de vencimento, tá? Então ele também tem outro ativo aqui, né, da KPS Agropecuária, esse aqui já mais, né, inclusive com data de vencimento desse ano, de novembro de 24, com 1,5% do PL, mas de maneira geral, como ele tem originação própria, né, acredito eu, o maior controle ali na operação, ele não procura, né, pulverizar muito a carteira, é sim uma carteira mais concentrada, você vê até pelos nomes que é uma carteira assim, que é bem, como eu posso dizer, bem raiz ali do agronegócio mesmo, né? Você vê que não tem uma BRF aqui, uma JBS, nem passa perto aqui desse fundo, tá certo? Então, rapidamente aqui, acho que vale a pena a gente falar só um pouquinho mais dos principais devedores, né? Que a gente viu, a KPS Agropecuária, né, um grupo com mais de 30 anos ali de experiência, um dos primeiros a chegar ali no Oeste Baiano, que é um município de Luiz Eduardo Magalhães, um município muito próspero do ponto de vista agrícola, né, uma cidade já bem desenvolvida, tá? Com também produção ali no Maranhão e produz principalmente soja, milho e algodão, tá? A segunda maior posição aqui, a Atafona, um grupo com mais de 40 anos de experiência, atuação nos estados de Bahia, Minas Gerais, Goiás e Tocantins, né, 40 mil hectares de área plantada por ano, com especialização em semente de soja, algodão, milho, arroz e feijão, né? Então, no caso, podendo até ser beneficiada ali, pelo menos na parte do arroz, né? Já que uma boa parte da produção
do arroz no Brasil era produzido pelo Rio Grande do Sul. Aqui ele vai falar o resto, claro que a gente não vai falar aqui um por um. Interessante, ele traz aqui a quantidade de títulos, né, que ele tem por devedor, né? Você vê que às vezes são mais de um título por devedor, né? Constantemente são mais de um título por devedor. Claro que pode dar problema num, pode não dar problema em outro, mas em geral, quando a empresa enfrenta dificuldade, ela acaba buscando renegociar vários títulos, enfim. Mas até agora estão adimplentes aqui, não parece ser o caso, tá certo? Então, esse é o RISAG, né, o Fiagro ali do Risa Fiagro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever no canal para ficar mais informado aí sobre Fiagros, fundos imobiliários, fundos de infra, FIPS e E, dentre outras coisas. Valeu? Grande abraço!